Caro professor, muito bom dia. Nossa aula hoje é de Jeremias de 16 a 18 e também o capítulo 20. Tem algumas sugestões boas no manual, tá? Mas eu começaria explicando sobre Jeremias, começaria no versículo 14, utilizaria até o 16, né? No 14 ele diz: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor que fez subir os filhos da terra do Egito. Pensem só nesse acontecimento sem precedentes, né? Antes da divisão do Mar Vermelho, as 10 pragas, depois a libertação e o povo foi adorar. Esse foi o grande profeta Moisés, né? E ele fez todos esses acontecimentos, o Senhor fez todos esses acontecimentos por meio desse profeta. Mas ele disse que vai ter alguma coisa muito mais impressionante, muito mais impactante, muito maior do que isso, né? Que é o versículo 15. Mas vive o Senhor que fez subir. Quando você vê aqui fez subir, ele diz que é a coligação de Israel que começou em 1830 com a restauração do Evangelho, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras onde ele tinha lançado. A dispersão de Israel, o Senhor faz novamente a coligação de Israel, né? Então essa coligação, como o profeta, quando o presidente Nelson tem ensinado, é um acontecimento maior, o maior acontecimento de toda a existência da Terra, como profetizado em Jeremias 16, 15, né? Quais são os eventos e acontecimentos relacionados com a restauração do Evangelho? Os alunos poderiam descrever tanto a primeira visão, quanto o surgimento do livro de Mórmon, quanto o sacerdócio, quanto as centenas de milhares de missionários que já foram enviados, como essa igreja e todos os programas que ela tem são a coisa maior que existe hoje na Terra. Porque é tão importante servir uma missão. No versículo 16, o Senhor diz que ele ia mandar pescadores, ele ia mandar caçadores, né? E eles caçarão por todos os montes e sob todo o outeiro, até nas fendas da rocha. O Evangelho vai ser propagado a toda criatura em qualquer lugar. Tá? Porque é tão importante me preparar para ser um missionário. Que coisas eu tenho feito para me preparar para ser um missionário? Lembrando da conferência de abril de 2022, tá? Onde o presidente Nelson abriu a sessão falando sobre a importância do chamado missionário. Depois o Elder Ballard, o Elder Cook, o Elder Aido Kites, todos esses 4 falaram sobre a importância do trabalho missionário. E isso foi talvez o tema do início deste ano, né? Da conferência geral. Como os missionários, né, são comparados ou são semelhantes igual a caçadores e pescadores, como Cristo é o grande símbolo desse versículo, do versículo 16. Ok? Então tem muita coisa que dá para ensinar e comparar aqui. No versículo 19 ele fala: ó Senhor, fortaleza minha, força minha, refúgio meu no dia da angústia. Como Cristo tem se tornado isso para você? Qual parte da sua vida você entendeu ou soube que Cristo é a sua fortaleza? Que experiências você teve a respeito disso? Como podemos encontrar força em Cristo? Como Cristo pode ser meu refúgio? E tantas perguntas tão boas que podemos fazer com relação a esse versículo. No capítulo 17, tá? Ele fala muito sobre 2 princípios. Primeiro, aqueles que confiam no braço da carne, né? Então, poderíamos trabalhar sobre isso, o que significa confiar no braço da carne, e a outra é o que significa confiar no braço do Senhor. Um discurso que eu vou sugerir daqui a pouco pode ajudar com relação a isso e com relação a um outro versículo que podemos trabalhar, se você decidir trabalhar essa sugestão, né? Como podemos aumentar a nossa confiança no Salvador, né? Depois, o final do versículo, né? Ele começa a falar também sobre a importância da santificação do dia do Senhor, né? Que nós já falamos também em Isaías 58, né? Mas poderíamos fazer algumas perguntas boas aqui que envolvem o versículo 22 e o 24, né?
Qual é a parte mais importante do dia do Senhor e por quê? Por que é tão importante nos preparar para o sacramento? E depois eu poderia fazer uma atividade pedindo para eles buscarem escrituras que falam sobre as bênçãos do dia do Senhor. Algumas escrituras, e tem muitas, né? Mas eu gostaria de sugerir algumas, né? Isaías 58, que nós já vimos, o 13 e o 14, Êxodo 31, de 16 a 17, e Êxodo 22, do versículo 2 ao versículo 17, pedindo para que eles procurem as bênçãos relacionadas ao dia do Senhor. Tá bom? Em Jeremias 18, nós já tratamos sobre isso essa semana ou a semana passada, a respeito do vaso, né? Então pensem nisso, né? No versículo 4, fala sobre o vaso e o oleiro. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então nós já sabemos que nós somos o barro e que nós somos também esse jarro. Mas algumas vezes nós podemos passar por provações muito grandes, aquelas que o Senhor espera que nós passemos por ela. Nessa hora nós podemos nos quebrar na mão do oleiro. E o oleiro vai refazer de nós um outro vaso, vai fazer com que nós passemos por experiências de provação, né? Não de tentação, mas de provação, onde ele vai fazer com que nós cresçamos. Tem um discurso muito bom, se você quiser utilizar ele, tá? É o discurso do Elder Scott, de 1995, tá? Chamado Confia no Senhor. Em português tem um pequeno erro na tradução aqui, por isso que eu gostaria que você atentasse para isso. Ele diz assim, quando os problemas, aqui tá, são consequência, mas não são consequência. Em inglês diz a mesma coisa. When those trials are not consequences of your disobedience. Ok? Quando os nossos desafios, nossas provações não são consequências de nossa desobediência, eles são uma evidência de que o Senhor sente que nós estamos preparados para um crescimento maior, tá? Mas nós estamos usando aqui em português, então não esqueça de colocar isso aqui. Então, quando os desafios que nós estamos passando não são consequência de desobediência, é isso que o Senhor pensa a nosso respeito. Ele diz, olha, esse irmão, essa irmã estão preparados, né, para poder crescer. Ele proporciona experiências que nos ajudam a crescer, compreender e ter compaixão, e que nos aperfeiçoam para o nosso benefício eterno. Tira-nos de onde estamos e leva-nos para onde Ele deseja que estejamos. Exige muito esforço, causando geralmente dor e desconforto. Todo o discurso é maravilhoso e ele pode ser usado para ser trabalhado sobre quando o oleiro faz o que parecer bem aos nossos olhos. Que Deus possa nos abençoar nessa aula maravilhosa que temos. Um forte abraço e sucesso a todos em sua aula hoje.